Sejam bem-vindos de novo a este programa Totus Tuus Maria, para continuarmos a acompanhar São Luís Maria Grignion de Montfort. Depois de termos falado sobre a sua vida, como é que ele viveu, o dom maravilhoso que recebeu, a vida, a fé e o chamamento ao sacerdócio, continuaremos hoje, neste programa, a aprofundar a sua herança, além dos textos escritos, que obras, que herança é que ele deixou à Igreja, que hoje continua realmente a missão que São Luís Maria Grignion de Montfort iniciou durante a sua vida. Falaremos então das fundações, algumas das obras que este santo sonhou, segundo o projeto de Deus. Não diria sonhou, mas para as quais ele recebeu um chamamento e estabeleceu na Igreja como meios para levar por diante o mesmo chamamento que ele recebeu e perpetuar esta espiritualidade na Igreja. Convosco então, neste programa, Padre Delfim Afonso, da Congregação dos Missionários Monfortinos, como somos conhecidos cá em Portugal, apesar de o nome oficial da congregação ser Missionários da Companhia de Maria. Exatamente porque este São Luís Maria Grignion de Montfort tinha uma companhia sob o manto de Maria para continuar a instaurar o reino de Jesus Cristo no mundo. Falando da herança espiritual de São Luís Maria Grignion de Montfort, precisamos de voltar ao Hospital de Poitiers, onde ele encontrou com muita gente necessitada e encontrou-se também com muita gente bem disposta e disponível para servir os pobres. No ano de 1701, ele encontrou neste hospital uma jovem que irá marcar toda a sua vida. E o seu nome é Louisa Trichet. Trata-se de uma mulher que, estando naquele hospital a servir os pobres, como penitente, se avizinhou de São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele percebeu a profundidade da espiritualidade desta mulher, a sua dedicação à causa dos pobres e ao serviço do reino. Logo no ano 1702, o São Luís Maria Grignion de Montfort, juntamente com esta mulher, vão constituir no Hospital de Poitiers um pequeno grupo das mulheres que São Luís Maria Grignion de Montfort encontrou mais disponíveis para esta causa. Vão encontrar um pequeno grupo vão encontrar um local, uma sala, vai constituir um pequeno grupo que ele chama o grupo da sabedoria, La Sagesse, que tem por missão aprofundar exatamente o serviço de Cristo, a doação de Cristo na cruz. E é neste sentido que, em 1703, ele vai plantar numa das salas do hospital a sede desta instituição que ele então irá fundar. Neste ano de 1703, ele vai então escrever um texto onde estabelece os princípios básicos daquilo que deve ser um discípulo de Cristo e discípulo da sua cruz. A renunciar a si mesmo e aceitar as humilhações, calúnias, perseguições, opróbrios, humilhações, tudo quanto realmente surge na vida de um verdadeiro apóstolo. Escrevendo uma série de palavras e frases do Evangelho nesta cruz, ele coloca a cruz naquela sala onde esta comunidade se vai reunir. É exatamente a esta mulher, Louisa Trichet, que ele então coloca a responsabilidade de animar este grupo e virá a ser ela a fundadora da nova congregação religiosa que surge na Igreja, as Filhas da Sabedoria, a sabedoria que é a cruz. Com ela, outras mulheres, entre as quais Catherine Brunet, que é exatamente uma companheira
assim como a superiora, que era uma mulher cega. Ora, trata-se então da primeira obra fundada por São Luís de Maria Grignion de Montfort, e para esta obra ele escreve a regra no mesmo ano 1703, a regra das Filhas da Sabedoria. Durante vários anos, elas permanecerão naquele hospital, até 1713, 14, quando São Luís de Maria Grignion de Montfort, numa carta, pede a Louisa Trichet para se deslocar para La Rochelle, onde ele trabalha, na Bretanha, e onde pretende que elas vão animar ou trabalhar com as crianças nas escolas. Durante uma pregação, uma missão que ele faz em La Rochelle, ele vai organizar a formação das crianças mais abandonadas e pretende que esta congregação vá colaborar com ele. Esta sua amiga, esta sua filha espiritual, Louisa Trichet. Temos, portanto, o início de uma nova missão, que é, neste caso, deixar os pobres de Poitiers e dedicar-se ao ensino. Veremos esta congregação desenvolver-se por toda a França, a partir exatamente de La Rochelle. Mais tarde, claro está, em 1719, esta mesma mulher virá com as suas irmãs para Saint-Laurent-sur-Sèvre, onde, anos antes, tinha morrido o São Luís de Maria Grignion de Montfort. Aí estabelecem a casa-mãe, ainda hoje existente, das três grandes torres de Saint-Laurent, é exatamente La Sagesse, a capela construída na casa-mãe desta congregação, digamos assim. Ainda que historicamente a fundação tenha sido em Poitiers, passando por La Rochelle, mas a casa significativa desta congregação e a sede passa a ser então Saint-Laurent-sur-Sèvre. Temos, portanto, uma congregação, filhas da sabedoria, que vão desenvolver-se ao longo dos séculos e que exerceram um grande trabalho durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, no trabalho com os militares. Trata-se de uma das congregações que durante a Segunda Guerra não teve grandes baixas ou grandes perseguições, porque esta congregação se dedicava exatamente, ou tinha em suas mãos, a grande parte dos hospitais militares de França, onde eram tratados os soldados. Daí que sempre existiu uma grande proteção da parte do governo, também em relação a esta congregação. Como todas as congregações, foi-se expandindo, naturalmente, presente em muitos países do mundo, passaram a trabalhar essencialmente com assuntos ligados à saúde, também em escolas. Temos, portanto, uma primeira obra para continuar o grande zelo de São Luís de Maria Grignion de Montfort no cuidado com os pobres e na instrução das crianças. Mas o mesmo Montfort, que queria devotar-se às almas e evangelizar, durante a sua oração, durante a sua vida de missionário, numa das orações que é conhecida como oração abrasada, em que ele pede uma congregação para continuar a sua obra, ele reza assim ao Senhor: Lembrai-vos, Senhor Jesus, de dar à vossa mãe uma nova companhia para renovar o mundo. Assim, como por meio de Maria terminareis os anos da graça que também por ela iniciaste. Dai filhos e servos à vossa mãe, senão fazei que eu morra. E continua: Lembrai-vos, Senhor, de dar à vossa mãe uma companhia para renovar o mundo. Vemos um coração inflamado, sempre que, sob a proteção de Maria, pretende renovar o mundo pela evangelização. Peço-vos ainda, verdadeiros filhos de Maria, assim devem ser os missionários, portanto, verdadeiros filhos de Maria, vossa Santa Mãe, que por ela sejam gerados com amor, nutridos, educados e sustentados com maternal solicitude e repletos das suas graças. Temos, portanto, o ideal, segundo Montfort, o ideal da Companhia de Maria, tal como ele tinha conhecido a Companhia de Jesus, os jesuítas, estudando no hospital, estudando no Colégio de Rennes, sendo seguido
por diretores espirituais também jesuítas durante a sua presença em Paris, sempre lidando com jesuítas durante a sua vida apostólica, tal como São Inácio de Loyola tinha fundado a Companhia de Jesus, ele quer estabelecer a Companhia de Maria. E vemos o espírito de São Luís nesta oração abrasada, falando dos verdadeiros filhos de Maria, que por ela sejam então educados, nutridos e gerados. Assim, para esta companhia de missionários, ele escreve uma regra no ano de 1713. Inicialmente, São Luís de Montfort não pretendia propriamente fundar uma congregação segundo aquilo que nós temos atualmente. Estamos a falar de uma situação diferente, há 300 anos atrás. Tratava-se, sim, de ter, de entre os muitos sacerdotes que existiam, uma companhia de bons missionários para pregarem, para fazerem missões populares. Nunca sonhou com casas de formação, nunca sonhou com aquilo que é uma congregação religiosa como ela existe atualmente. A regra que ele escreve é para os missionários, que se hão de agrupar para levar por diante as missões populares, tal como ele fez. Mas, claro, a obra não foi fácil e as obras de Deus nem sempre são assim tão fáceis como desejáveis. E o facto é que, durante a sua vida, ele teve poucos seguidores. Voltando um pouco atrás, e então à origem destes missionários que ele queria para a sua companhia, queria ele missionários, mas como os adquirir ou onde os encontrar? Ele tinha conhecido um outro grande homem, Pollard de Place, que viria a ser o fundador dos missionários espiritanos. Tinham-se conhecido no colégio de Rennes. Encontraram-se depois, já durante a vida adulta. E São Luís de Montfort tinha feito um acordo com Pollard de Place, em que este segundo se comprometia a fornecer a São Luís Maria Grignon de Montfort sacerdotes formados no seu seminário em Paris para o acompanharem nas missões. Na prática, deste seminário fundado por Pollard de Place, apenas um ou dois surgiu para a Companhia de Montfort. Mas o facto é que ele morreu, São Luís, em 1716, com um pequeno grupo à volta dele. Um jovem, Mathurin, que nunca chegou a fazer profissão religiosa, nem era sacerdote, que por acaso ele tinha encontrado e que se disponibilizou a segui-lo, sobretudo para trabalhar com o catecismo. Enquanto Montfort pregava nas paróquias, este jovem, Mathurin, fazia o ensino do catecismo às crianças. Além deste, tinha mais um outro jovem, também ele não sacerdote, e mais uns 3 sacerdotes de circunstância, que se iam juntando. Ora, é a partir da morte de Montfort que o grupo se vai dispersar durante alguns meses, até que, e agora temos o papel, outra vez, da Louisa Trichet. A Louisa Trichet, em 1719, quando vai para São Lourenço-sur-Sèvre, chama a si estes missionários, dizendo-lhe: se quereis realmente ter sucesso e seguir o espírito de Montfort, devereis voltar a São Lourenço. E é aí que eles vão voltar em 1721, então os missionários da Companhia de Maria, onde estabelecem a casa-mãe, a tal casa onde me foi dada a graça de trabalhar durante 2 anos, recentemente, exatamente para aí perpetuar a obra de Montfort. Temos, portanto, a Companhia dos Missionários de Maria, missionários da Companhia de Maria, ali à volta da Louisa Maria Trichet. Louisa Trichet, que então foi uma grande alavanca, agora ela, para o estabelecimento desta congregação dos missionários da Companhia de Maria. Estes missionários que durante várias dezenas de anos nunca saíram de São Lourenço nem da França, até que chegou a época da Segunda Guerra Mundial e a época ainda muito anterior da Revolução Francesa, em que a perseguição aos missionários
obrigou a que eles se dispersassem. Sobretudo nesse episódio da Revolução, eles começaram a dispersar-se e realizaram o sonho de Montfort, lá no Nouvelle-France, a evangelização do Canadá. Então temos os primeiros missionários a partir para o Haiti e o Canadá. Aí foram levar o espírito de Montfort, que ele já tinha desejado em 1706, quando se foi apresentar ao Papa Clemente XI. Estes missionários que então, a partir do Haiti, do Canadá e de outros países da Europa do Norte, foram desenvolvendo a congregação. Grande importância teve então a província da Holanda, que foi a grande missionária no início do século passado, grande missionária em muitos países da África e também em Portugal. Temos missionários monfortinos em Portugal atualmente, porque os holandeses, missionários holandeses, aqui chegaram em 1933, os primeiros missionários. Eles tinham fundado obras em Moçambique. Ora, para ter acesso a Moçambique, precisavam da língua portuguesa e de formar sacerdotes. E é a partir daí que eles vêm estabelecer o seminário, também aqui em Fátima, já nos anos 60. Uma vez que os primeiros chegaram em 1933, foi uma permanência muito fugaz, apenas 2 anos. Tinham estado a trabalhar no seminário de Vila Real, de Trás-os-Montes, regressaram à Holanda e depois vemos regressar nos anos 40 à Amadora, a um santuário, Nossa Senhora da Lapa, na Buraca, na Amadora, e aí se irradiaram ali pela zona de Lisboa, até que depois vieram estabelecer o seminário aqui em Fátima e, continuando o desenvolvimento em Portugal, daqui para o norte de Portugal, onde atualmente trabalho, neste momento, na Diocese de Braga, ali no concelho de Vila do Conde. Temos, portanto, estas obras que se vão desenvolvendo e qual é o objetivo no caso da Companhia de Maria? Na nossa regra, que orienta o nosso modo de vida, escreve-se que a nossa missão é pôr em destaque o papel de Maria na obra da salvação. Esta é uma das tarefas específicas da comunidade monfortina. Portanto, nossa missão no mundo deve ser pôr em destaque o papel de Maria nesta obra da salvação. É uma das nossas missões. Temos, portanto, já 2 obras de Montfort, Filhas da Sabedoria, agora a Companhia de Maria, ou, conhecidos em Portugal, os missionários monfortinos. Ora, durante a sua vida, São Luís Maria Grignion de Montfort sonhou e desejou também a evangelização das crianças, organizando escolas, como falamos, em La Rochelle, trabalhando com crianças. E é neste sentido que vão surgir os irmãos, portanto, não sacerdotes, não religiosas, para trabalhar com os mais novos. E assim vai surgindo a Companhia dos Irmãos, que em 1822, só em 1822, portanto uns 100 anos já depois da morte de Montfort, são fixados na Igreja com o nome de Irmãos de São Gabriel. E aqui teve um grande papel de destaque o padre D. Gabriel D., natural da Diocese de Vannes, foi superior-geral dos missionários monfortinos e é ele que vai, como que digamos, fazer um pouco a separação entre missionários padres da Companhia de Maria e os irmãos mais dedicados ao ensino. Temos, portanto, uma congregação, os Irmãos de São Gabriel, que apesar de serem de inspiração monfortina, como fundação e como regra, tem na sua origem o padre Gabriel D. Ora, estes irmãos destacaram-se na Igreja e continuam a destacar-se exatamente pelo ensino, trabalhando em países, sobretudo da Ásia, com os mais necessitados. Tem neste momento, concretamente, por exemplo, na Índia, onde me foi dado encontrá-los na minha viagem, na minha visita à Índia, para encontrar exatamente os confrades, onde tem grandes colégios, universidades, para pessoas de todo o género, de todas as classes sociais. Se é verdade, tem colégios e universidades para pessoas mais
avantajadas, digamos assim, socialmente, tem também colégios para os mais miseráveis da sociedade. E este padre Gabriel Dé, com alguns seguidores, foi um dos grandes pioneiros na atenção aos surdos-mudos, criando uma escola e um método próprio para ensinar e para trabalhar com estes pobres desfavorecidos que, pela sua condição de surdos-mudos, não tinham tanto acesso ao ensino. Este padre Gabriel Dé, que foi pioneiro, além de organizar a congregação dos missionários monfortinos, tinha fundado também outras associações e grupos, foi também um grande pioneiro neste trabalho e deixou a sua marca na vida das 3 congregações pelo seu empreendedorismo. Homem de grande fé, que tinha sido vigário-geral da Diocese de Vannes e que agora vemos a orientar então as 3 congregações monfortinas enquanto superior-geral. Temos, portanto, um pouco o resumo das 3 obras de São Luís Maria Grignion de Montfort. Certo é que este espírito monfortino continua, muito fora também do nosso âmbito, onde estão os missionários, onde estão as filhas da sabedoria e onde estão os irmãos de São Gabriel, e concretamente, sobretudo em África. Há dezenas de anos atrás, um sacerdote, por exemplo, um sacerdote dominicano, foi criando grupos laicais ligados a esta espiritualidade. E também no Burundi, há poucos anos atrás, surgiu, agora a partir de um padre, dos chamados padres brancos, surgiu um grupo que são as militantes da Santa Virgem, cuja missão é também essa de preparar ou trabalhar na difusão da espiritualidade monfortina. Assim, também aqui em Portugal, temos vários grupos, várias congregações que, apesar de não serem de Fundação Monfortina, continuam a difundir a total consagração segundo o método de Montfort. Trata-se, portanto, de muita gente envolvida em levar por diante a tal obra que São Luís Maria Grignion de Montfort desejou que fosse estabelecida na Igreja. Temos, portanto, as obras que obrigam a estruturas. Naturalmente, são obras espirituais que vêm do Senhor, são obras espirituais que, sendo inspiradas pelo Espírito Santo, têm que ser concretizadas no tempo e no espaço, aceitando a obediência à Igreja, aceitando as mudanças sociais. Eu falei, por exemplo, há um bocado da Companhia dos Missionários, que Montfort desejou. Os tempos hoje são outros, e hoje os missionários monfortinos ou missionários da Companhia de Maria certamente se dedicam a outro tipo de trabalhos que não aqueles que se dedicavam no tempo de São Luís Maria Grignion de Montfort, há 300 anos atrás. A carência de sacerdotes, por exemplo, nas dioceses, obriga a que hoje, como é o meu caso, estejamos à frente de paróquias e, claro, tentando, mesmo na nossa vida de párocos ou qualquer que seja o nosso trabalho, não transcurar este aspecto essencial da nossa missão. Anunciar esta doutrina, preparando pessoas para viver a doutrina da consagração, segundo aquilo que Montfort idealizou. Não é que Montfort tenha inventado nada, ele próprio diz, não inventou nada, apenas sistematizou uma doutrina que já existia. O papel de Maria naquilo que era a tradição da Igreja. A doutrina da consagração já remontava ao século passado, muito acarinhada em Espanha, mas o grande mérito de Montfort é exatamente trabalhar pela centralidade de Jesus Cristo. Falamos que ele é um missionário, não é um idealista. Anunciar Jesus Cristo e colocar em relevo a centralidade de Jesus Cristo foi a sua preocupação. Ora, no campo da consagração, é disto que se trata e a isto se deve o mérito de Montfort. Orientar trinitariamente e cristologicamente
a questão da consagração a Jesus por Maria, consagração a Maria ou perfeita renovação das promessas batismais. No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele denomina esta devoção com esses três nomes: perfeita consagração de si mesmo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, consagração a Maria ou perfeita renovação das promessas batismais. Portanto, centralidade cristológica, centralidade trinitária e a importância de Maria para nos ajudar a viver mais radicalmente este nosso ser de batizados. Ora, esta centralidade cristológica e trinitária desta consagração é bem apontada pelo Papa São João Paulo II na carta que escreveu à família monfortina por ocasião do 50º aniversário da canonização de Montfort, em que o Papa São João Paulo II escreve assim: a pessoa de Cristo domina o pensamento de Grignon de Montfort. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas outras devoções. E aqui o Papa, São João Paulo II, cita o Tratado da Verdadeira Devoção no seu número 61. Ora, é neste sentido que então os monfortinos e a Igreja recebem esta herança da consagração. O fim último é Jesus Cristo, pelas mãos de Maria. Caro ouvinte, caro espectador, caro irmão que nos acompanhou durante este programa, este tema será exatamente o objeto dos próximos programas, tratar então deste tema da consagração, em que é que isto consiste, segundo o método de Montfort. Despeço-me de vós, por hoje, com a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.